Luffy é um falso deus, e isso é evidenciado quando a gente vê alguns aspectos no anime que provam isso. Ele não estava destinado a ser Joy Boy, segundo Barba Branca, Shanks, Kaido e o mais importante, segundo o próprio Rei dos Piratas, Gold Roger. O que o destino fez aqui foi pregar uma peça, já que o destino é muito real no mundo de One Piece. Foi uma espécie de isca e troca. O homem que todos esperavam que cumprisse a vontade de Roger e assim a vontade de Joy Boy era Portix de Ace. Quer entender tudo isso? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Isso vai estar me ajudando demais e não é nada tão difícil assim. Dá essa força aí. Valeu, bora pro vídeo. Agora, pense comigo, por que isso nasceu? É simples, quando analisamos o que Roger disse ao Ray Lee após sair de Laugh Tale, abre aspas, tenho certeza que aquela voz estava falando a verdade, alguém vai nascer e eventualmente nos superará. Veja, chegamos muito cedo, e eles chamam de One Piece, e eu me pergunto quem vai encontrá-lo. Deve ser meu filho, é claro. Fecha aspas. A razão pela qual isso nasceu não é porque sua mãe e seu pai se amavam muito, e na verdade, eu acho que é algo mais casual, eu diria. Sendo pelo sim ou pelo não, essa é a história para a maioria de nós, mas Roger foi além para criar essa vida para que Ace herdasse a vontade de Joy Boy. E quando observamos algumas pessoas que provavelmente têm experiência com pais que têm expectativas muito altas para que se tornem médicos, advogados, arquitetos, empresários, isso passa a mesma energia do que aconteceu com o Ace. Claro, com a ideia de que Ace não sabia disso, mas o destino pesava em suas costas, já que ele nasceu literalmente para salvar o mundo. Roger acreditava nisso, sua mãe acreditava nisso, Barba Branca acreditava nisso. Então, depois de decidir que teria um filho, Roger disse, abre aspas, pretendo me encontrar com Barba Branca antes de morrer. Fecha aspas. E durante esse encontro, Roger realmente contou a Barba Branca o que é a vontade dos D. E na verdade, Roger ofereceu contar a Barba Branca praticamente tudo. A única coisa que Barba Branca não descobriu foi o que ele não quis saber, como chegar a Laugh Tale e algumas outras coisas. Assim, é muito provável que Barba Branca soubesse sobre o Ace, ou pelo menos o conceito de um possível descendente do Roger, antes mesmo de se encontrarem. Porque imagino que o Roger é 100% o tipo do cara que se gabaria como seu filho seria incrível, já que ele ainda não havia concebido. Seria o homem do futuro que cumpriria a vontade dos D. Portanto, Barba Branca pode ter estado à procura apenas esperando pacientemente por esse candidato a aparecer. Quando o Ace era um novato, vemos Barba Branca acompanhar sua carreira, olhando o cartaz de procurado de Ace, que havia rejeitado recentemente o convite para se tornar um dos 7 corsários. Isso acaba sugerindo uma pergunta, por que Barba Branca estava se preocupando em olhar a recompensa de Ace? Parece uma coisa estranha para alguém com uma posição tão estimada se preocupar em acompanhar novos piratas. Por exemplo, Barba Branca definitivamente não prestou nem de longe tanta atenção aos dias de novato de Luffy, mesmo após a invasão de Enies Lobby, apesar do fato de que Barba Branca foi informado sobre Luffy por Ace após os eventos de East Blue. E Ace orgulhosamente mostra a recompensa de Luffy bem na cara de Barba Branca, mas Barba Branca nem presta atenção suficiente para reconhecer que aquele é o chapéu de Shanks no cartaz. Isso leva a gente até os eventos de Marineford, onde Barba Branca encontrou o Luffy pessoalmente e disse: eu me lembro desse chapéu. E algo que realmente quero saber é se a rivalidade entre Roger e Barba Branca remota ao ponto de ele saber que Roger uma vez usou o chapéu de palha. Muito provavelmente não, porque Roger parece ter parado de usá-lo bem cedo, antes mesmo de dar-lo ao Shanks, por algum motivo. Roger é um homem de manias estranhas, podemos dizer, como vimos no capítulo 1096, onde é mostrado o jovem Roger sem bigode, mas com a sua Jolly Roger, bandeira pirata do seu barco, sendo um crânio com um bigode, sendo que ele ainda nem tinha bigode. Então, Barba Branca poderia estar envolvido nesse jogo. Há uma cena no mangá onde Ace confessa que é filho de Roger e Barba Branca diz, abre aspas, isso é uma surpresa, fecha aspas. Isso pode até ser verdade o fato de Barba Branca estar surpreso, mas você sabe que assim que Barba Branca viu o D inicial, ele sabia que algo estava acontecendo. Depois de servir Rox do Seaback e ser um rival de Gold Roger, poderia olhar para alguém que tem mais ou menos a idade que Roger tem de morto, começar a fazer algumas conexões. E mesmo que Barba Branca não estivesse ciente desde o início, ouvir sobre a vontade de Ace ainda deve ter despertado algo nele, porque da perspectiva de Barba Branca, isso é a coisa mais próxima de um Joy Boy que ele ou qualquer outra pessoa encontraria. Seria uma espécie de jardim conveniente da vontade herdada, gerado da semente de Roger, cultivado no solo rico de Rogue, escolhido pelo agricultor de mão pesada Monkey de Garp e vendido na loja de mantimentos do Novo Mundo, onde Barba Branca escolheu da prateleira. Depois de ouvir tudo isso, como você não compraria essa ideia? Então é claro que você convida isso para sua tripulação para moldar o seu potencial e fazer dele provavelmente o cara que vai trazer a nova era. Parece muito fácil, talvez fácil demais. Isso também pode explicar por que Barba Branca foi tão negligente em observar Monkey D. Luffy, porque ele achava que já havia encontrado o cara certo com Ace, sem necessidade de outros D. E por um tempo, após a execução de Roger, após que houve um momento que Barba Branca se perguntou se Marshall the Teeth
não seria o homem para herdar a vontade de Roger. Barba Branca aceitou o aborto antes mesmo de entender a vontade dos Dee, então isso poderia ter sido um evento promissor. Em vez disso, foi um evento fatídico não tão bom, porque todos sabemos como essa história termina. Mas é tão satisfatório porque durante Marineford, Barba Branca diz na cara dele, abre aspas, você não é ele, o homem que Roger estava esperando, definitivamente não é você, Tite. Assim como alguns herdaram a vontade de Roger, alguém eventualmente fará o mesmo por Ace. Você pode cortar linhas de sangue, mas as suas chamas nunca serão extintas. Tem sido passado assim desde os tempos antigos, e no futuro, algum dia alguém vai aparecer, carregando toda a história daquele tempo em suas costas, e vai desafiar o mundo inteiro. Fecha aspas. Então, sendo algo óbvio, Barba Branca disse isso após a morte de Ace, mas suspeita que Barba Branca meio que sabia que Ace não seria o único a cumprir o legado de Roger, mesmo antes disso, mas apenas um pouco antes. Porque Shanks também fez uma alusão a Luffy quando Barba Branca perguntou como Shanks perdeu o braço esquerdo. Shanks respondeu que ele deu o braço em prol de uma nova era, mas Barba Branca não entendeu até se encontrar ao lado de Luffy em Marineford. E ao interagir com Luffy, tenho certeza que Barba Branca teve flashbacks de um jovem Roger e provavelmente deduziu que este era o verdadeiro Joy Boy. Não sei como isso se compara ao original japonês, mas algo que por acaso uma vez eu vi num vídeo de tradução para o inglês que envelheceu muito bem é que Barba Branca chamou Luffy de Check Devil, que significa diabinho atrevido, intencionalmente ou não, referenciando a vontade dos Dee, seu status como inimigo dos deuses. Mas quando a tradução vem para o português, ele chama o Luffy apenas de atrevido. Então, possa ser que não seja algo totalmente concreto. Então, acho que Barba Branca deixou este mundo sabendo que Ace poderia descansar em paz, porque o futuro estaria seguro nas mãos de Luffy. Ele não foi o único personagem enganado pelo destino, embora, na verdade, Barba Branca nem foi o único imperador que o destino pregou uma peça. Porque, estranhamente, o personagem que mais mencionou Joy Boy na série foi Kaido, onde ele não parava de falar sobre Joy Boy, sobre os sonhos de Joy Boy, como alguém poderia ou não poderia ser Joy Boy, tudo basicamente sobre Joy Boy. O sonho do Kaido era conhecer Joy Boy. Mas voltando ao pré-time skip, porque Kaido tentou ir a Marineford, o relatório afirmou que seu objetivo era matar a Barba Branca, o que é muito provável. Mas também é muito possível que o objetivo de Kaido fosse usar isso como uma oportunidade para iniciar aquela grande guerra que ele sempre quis, porque os três lados ficariam incrivelmente bagunçados, e se os piratas das feras tivessem aparecido, a marinha certamente teria perdido e mergulhado o mundo em uma anarquia global. Mas há outra explicação, e se Kaido suspeitasse que Ace era Joy Boy e fosse para Marineford para confrontá-lo? Ace era uma figura conhecida para Kaido, devido ao tempo que passou em um ano. Ele e os piratas de Speed chegaram a ter um Onigashima com a missão de matar Kaido, mas na época ele estava fora do país. Então, em vez disso, Ace ficou bêbado com Yamato e vandalizou a base de Kaido, o que definitivamente teria resultado em Kaido guardar rancor dele. Talvez Kaido não soubesse nada sobre Ace ser filho de Roger, mas ainda assim não suportava a ideia de deixar Ace morrer antes de dar a retribuição pelo insulto que ele fez em um ano. Mas, mesmo que Kaido de alguma forma não guardasse rancor, Yamato provavelmente não pararia de falar sobre Ace. Yamato também falou longamente sobre duas outras coisas, Oden e Joy Boy. Kaido até demonstrou certa preocupação quando viu Yamato mencionar Joy Boy, se perguntando aonde ela tinha ouvido aquele nome, afirmando com certeza que Yamato tinha mencionado Joy Boy, afirmando que aparentemente o desejo de Oden de abrir o país era para receber Joy Boy, onde King afirma que Joy Boy é o próprio Kaido, dizendo, abre aspas, ele é o homem que aparecerá para me derrotar no futuro. Fecha aspas. Então, se Kaido fizer alguns cálculos, juntar tudo isso com as dicas muito óbvias e chegar à conclusão que Ace era Joy Boy, Ace é um portador do D conhecido em seu nome, o destino salvou de um confronto em um ano, Yamato tem certa afeição por ele, e se Ace fosse Joy Boy, então Kaido não poderia deixá-lo sair deste mundo sem cumprir suas palavras de que Joy Boy seria a pessoa que o derrotaria. Mas Kaido não conseguiu chegar em Marineford e ainda não sabemos exatamente do porquê o Shanks o interceptou. Mas como Shanks deteve sem recorrer a uma batalha? É uma explicação muito simples. O Shanks informou a Kaido que Ace não era de fato Joy Boy, porque na época Shanks sabia que era Luffy. Então Kaido voltou para casa e decidiu esperar mais um pouco, sendo brevemente enganado pelo destino. Quando a gente pensa sobre isso, é incrivelmente conveniente, não é? A ideia de que Shanks estava na Vila Foch por um ano inteiro e nunca descobriu que o filho de Roy estava vivendo nas montanhas ao lado. Mas isso é meio estranho, será que realmente ele não sabia? Mas em primeiro lugar, porque Shanks estava na Vila Foch? E outra coisa, porque ele teve que ficar lá um ano inteiro? Pelo que sabemos, ele estava lá para roubar a Gomu Gomu no Mi, ou melhor, a Hito Hito no Mi, o modelo Ninka do governo mundial. Mas passar um ano inteiro apenas para fazer isso? É meio estranho. Parece um longo tempo quando a gente vê alguns casos em One Piece. Se ele realmente passou um ano para roubar a fruta, ele precisa de lições de gerenciamento de tempo com Luffy, porque Luffy estava quase se tornando um imperador um ano após a sua jornada.
Então foi tudo uma enorme coincidência do destino que Shanks estivesse na mesma ilha do filho do seu capitão. Essa história continua meio estranha. Isso levou a muitas especulações de que Shanks estava lá de propósito e estava bem ciente da presença de Ace no reino de Goa. E a partir daí, o plano era adquirir a Hito no Mi modelo Nika e dar a Ace. Porque quem melhor para confiar o futuro do mundo senão o filho de Roger? Até que um dia, a fruta foi comida por Luffy e Shanks brevemente pensou que havia condenado o mundo inteiro, antes de perceber que ele estava olhando na direção errada, o tempo todo. Luffy sempre foi o que estava destinado a obter a fruta. É uma ideia legal, mas as evidências que sustentam esse pensamento de que Shanks sabia sobre a herança de Ace são um pouco instáveis e de um canon questionável. Quando Ace encontra Shanks no Novo Mundo para agradecê-lo por salvar Luffy, Shanks não o reconhece, e você imaginaria que ele estaria de olho no filho de Roger se ele estivesse ciente. Assim como o Barba Branca estava, e assim como Shanks sempre tinha o seu dedo no pulso de Luffy. Além disso, Shanks diz, abre aspas, você é o irmão de Luffy? Eu não sabia que ele tinha um. Você é bem-vindo aqui, conte-me tudo sobre suas aventuras. Fecha aspas. Isso é verdade, Luffy nem contou a isso até Shanks partir, e Luffy teve uma espécie de bia sobre todo esse negócio de piratas. Isso não significa que Shanks estava inconsciente que o filho de Roger estava residindo no reino de Goa, mas ele pode não ter percebido imediatamente que era Ace, embora isso ficasse claro muito rapidamente. E nas novelas de Ace detalham esses acontecimentos com muito mais precisão. Na novela, durante esse encontro, Ace faz uma escolha ativa de não revelar que é filho de Roger, principalmente porque não quer ser reconhecido por isso. E Ace também não quer usar isso como um motivo potencial para que Shanks e os piratas do Rio lhe forneçam qualquer tipo de proteção ou assistência, porque o objetivo de Ace era declarar guerra aos 4 imperadores, aos corsários e aos nobres mundiais por conta própria. No entanto, o diálogo de Shanks na novela é interessante porque ele e os piratas do Ruivo continuam fazendo alusões a Roger. Eles perguntam a Ace sobre se tornar o rei dos piratas, citam linhas sobre riqueza, fama, poder e usam o nome completo do Punho de Fogo, Vortex de Ace, como se estivesse potencialmente cientes da conexão, especialmente porque Ace revela que nasceu em Baterila, no Salt Blue. Mas é como se os piratas do Ruivo estivessem esperando que ele revelasse isso por conta própria. Então veja a parte final daquele capítulo, quando Ace deixa Shanks, abre aspas, por mais que fingisse não se importar, ele pensava muito no Capitão Roger, ele até o chamou de Gold Roger no final, o que é raro de um jovem hoje em dia. Então um leve sorriso apareceu nos lábios de Shanks, isso era diferente do sorriso silencioso que ele sempre usava. Bem back você tinha que fazer séculos desde que viu seu capitão sorrir com emoção genuína assim. Fecha aspas. Então isso poderia ser um reconhecimento muito sutil de que ele sabia o tempo todo, ou este poderia ser o momento que Shanks juntou as peças e percebeu que o seu capitão passou a maior parte do seu último ano com alguém especial produzindo esse jovem, que agora apareceu diante dele. Mas também não sei, né, vai que isso seja só apenas uma paranoia minha tentando encontrar algo. De qualquer forma, este encontro é um momento muito legal, porque o filho biológico de Roger encontra o filho de criação de Roger. E outra pequena conexão interessante é que Makima foi quem ensinou Ace a etiqueta adequada para quando ele inevitavelmente encontrasse Shanks. Então Makima estava basicamente ensinando um filho a ser educado com seu irmão. De certa forma. Além disso, na novela de Ace, há um ponto em que Shanks descobre que Luffy é neto de Garp, o que eu não entendi muito bem, porque Luffy era muito aberto sobre o seu nome ser Monkey D. Luffy, e certamente essa conexão teria sido feita por Shanks, mas eu não sei exatamente como essas novelas funcionam, porque o que elas fazem é contar realmente eventos canônicos que aconteceram, mas não exatamente da maneira exata como aconteceram. Porque realmente, se você estivesse procurando por um deus do sol, isso se encaixaria no perfil em todos os aspectos. E onde quer que ele vá, ele traz sorrisos. Para Tama e Yamato em Wano, para Oz ao dar-lhe um chapéu, para a moda de seu país durante a sua história de capa, e até para o vice-almirante Garp, que agora, graças a isso, pode ter um café decente e beber todas as manhãs. E quando uma pessoa pensa no deus do sol, sinto que esse se encaixaria perfeitamente na descrição. Esse brilha como sol, de fato, ele pode até conjurar um mini-sol. Sua fruta do diabo basicamente o transforma em um sol personificado, capaz de fornecer luz e calor onde quer que vá, fazendo uma referência a um possível deus do sol que ele poderia ter sido. Então, esse realmente incorpora toda a alegria e elementos literais do sol, como o fogo e a luz e tudo mais. Embora eu diga que ele certamente está faltando na fronte da libertação, vamos analisar. Depois de uma noite bebendo com Yamato, ele deixou os cidadãos escravizados de Wano ao seu destino. Teve toda a sua tripulação acolhida pelos piratas do Barba Branca e depois atraiu todos os piratas do Barba Branca para uma armadilha da marinha, mesmo não sendo algo intencional. Então, se houver realmente algo, esse não é o guerreiro da libertação, ele seria o guerreiro da subjugação, diferente do Luffy. Então, talvez isso devesse ter sido a pista de que sempre houve algo errado com o Ace, e como convenientemente ele surgiu para preencher um vazio deixado por Roger. É quase como se o destino de Ace fosse ser uma distração, para atrair toda a atenção óbvia enquanto construía o Luffy discretamente em segundo plano. Porque se Ace não existisse, Barba Negra teria capturado o Luffy e entregado ao governo mundial para se tornar um dos corsários, e assim teria sido o Luffy que seria sentenciado
licenciado e provavelmente executado com sucesso pelo governo mundial. Mas, felizmente para o mundo, tínhamos uma distração pronto para levar o golpe. E infelizmente para Ace, ele foi escolhido para ser a distração. Mas aí, o que você achou de tudo isso? Deixe nos comentários. Valeu, até a próxima.